Fala galera, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o professor César. Sejam bem-vindos à Escola para Avicultores. A gente vai falar sobre soja na ração. Muita gente sempre me pergunta qual é a porcentagem ideal, qual é a porcentagem adequada de inclusão de soja na formulação de ração para as aves. E eu sempre respondo com uma nova questão: de que soja a gente está falando? Qual o tipo de soja a gente está utilizando? São 10 formas diferentes que o mercado tem. E a gente precisa conhecer qual delas a gente está trabalhando para fazer a formulação adequada, o balanceamento correto para os nossos animais. E depende do que esse tipo de soja que a gente vai trabalhar? Depende do processo que ele passa na indústria. Diferentes processos de industrialização, diferentes etapas que eles passam, que o grão passa na indústria. Então, se a gente interrompe alguma etapa do processamento, a gente gera diferentes produtos. Então, o processamento do grão que acontece na indústria é extremamente importante para dizer qual tipo de soja que a gente está utilizando. Eu não vou me atentar aos detalhes da industrialização do grão de soja, mas algumas coisas são importantes a gente entender para saber qual produto a gente tem em mãos. O primeiro processo que o grão passa, então, na industrialização é a quebra. Através do moinho, geralmente é moinho rolo que a gente utiliza na fabricação do farelo de soja ou de outros produtos derivados da soja, mas a gente também tem o moinho martelo, que é muito utilizado nas indústrias de ração. Então ocorre essa primeira quebra do grão e a separação da casca da soja dessa massa do interior das sementes. Tem processos industriais que mantêm a casquinha da soja no processamento. E aí a gente vai começar a distinguir as diferentes formas de apresentação da soja a partir daí. A gente tem então a possibilidade de separar as casquinhas no início do processo ou de mantê-las junto até o final do processo. Mas geralmente a gente faz essa separação da casquinha da massa do grão de soja. E a gente tem dois principais processos que a soja passa na indústria. O principal deles e o primeiro é a extrusão, tá? A extrusão nada mais é que fornecer para o grão altas temperaturas de maneira rápida e pressão ao mesmo tempo. Então, o que é o processo de extrusão? O que é a máquina extrusora? É o fornecimento de temperatura alta de maneira rápida e pressão. Para quê? Para que ocorra a quebra das moléculas, a inibição dos fatores antinutricionais. A gente sabe que se fornecer grão cru de soja para os animais, a gente tem problemas, porque a soja tem vários fatores antinutricionais, são geralmente 6 elencados na literatura. Isso é o tema para uma outra aula, mas a gente tem fatores inibidores de tripsina, por exemplo, que é um aminoácido extremamente essencial. Então a gente tem alguns processamentos para quebra desses fatores antinutricionais e a extrusão é o principal. Além disso, a gente disponibiliza melhor os nutrientes para a absorção dos animais. Depois da extrusão, depois desse processo, tem a extratora, que aí sim a gente tira o óleo do grão e separa então entre o farelo de soja e o óleo de soja. Esse processo ele é feito através de duas práticas. A primeira é por solvente químico. Então a gente usa o hexano, que é um solvente químico, para a extração desse óleo. Além disso, uma prensa com filtro. Então depois que o grão saiu da extrusora, que ele sofreu aquela alta temperatura e pressão, ele passa então por um solvente químico para a extração do óleo e por uma prensa, que vai separar o farelo de soja do óleo em si. Outro processo que a soja pode passar é pela tostagem. E aí geralmente ele não passa pela extrusora, ele vai direto para um processo de tostagem. O grão é tostado, nada mais é do que o cozimento da soja com ar seco aquecido, tem gás ou através do vapor, ar quente, várias formas que a gente tem de tostagem desse grão em temperaturas que podem variar de 110 até 170 graus Celsius em diferentes equipamentos. Então a gente tem cerâmica quente. Um dos mais usados na agricultura familiar é o tonel rotatório. Existem adaptações para fazer tostagem de grãos para inibição dos fatores antinutricionais sem precisar fazer aquele processo de extrusão. Então a gente tem vários métodos de tostagem. Lembrando, galera, duas questões principais até aqui. Dois processos que a soja pode passar: extrusão ou tostagem. Um não anula o outro, mas geralmente é um deles que a soja passa na indústria.
E aí a gente chega nos 10 tipos diferentes de soja que a gente tem disponível no mercado. Quais são esses subprodutos da soja, então, diante desse processamento que a gente acabou de olhar? A casca de soja. Casca de soja é daquele primeiro processo. Se a gente separou a massa de soja da casquinha, um dos subprodutos que a gente utiliza na alimentação é a casca de soja. Por ser muito fibrosa e por conter uma proteína de 14,4%, a gente usa muito pouco na alimentação das aves. É mais utilizado para ruminantes. A inclusão máxima para poedeiras a gente fala em 5% de casquinha de soja, sendo que para corte a gente geralmente não recomenda e não utiliza. Aí entre os farelos. O farelo de soja, ele pode ser 44%, 45%, 46% ou 48%. Por isso a importância de a gente conhecer a matéria-prima que a gente tem disponível. Eu não posso falar para você fazer uma formulação de ração com um farelo de soja de 44% e passar o mesmo formato, a mesma fórmula para quem tem disponível um farelo de soja de 48%. O que muda dessa porcentagem de proteína do farelo de soja? É a inclusão de casquinha. Geralmente, 48% de proteína bruta é um farelo de soja que não tem casquinha. A gente consegue olhar a olho nu que aquele farelo de soja 48% ele é livre de casquinha. Então ele chega numa porcentagem alta de proteína. Quando a gente tira a casquinha e a indústria adota essa fórmula, ela inclui novamente a casquinha de soja no final do processamento, depois que separou o farelo de soja do óleo, como a gente viu, a gente tem a reinclusão da casquinha na soja. Dependendo do quanto a gente coloca de casquinha no processamento, quanto a gente coloca de casquinha nesse resultado final do farelo, vai ditar quanto de porcentagem de proteína eu tenho. Muita inclusão de farelo de casquinha na soja vai dar para mim uma soja com 44% de proteína. Média inclusão vai dar 45, 46. E se eu não incluo casquinha de soja no processamento final, eu tenho 48% de proteína bruta no resultado final do meu processamento. Além dos farelos, a gente vem para os outros formas que o mercado tem de soja. A soja integral extrusada. O que significa isso? Lembra lá do processamento? A soja, o grão de soja integral, ele passou pela extrusão, alta temperatura e pressão, mas ele não passou pelo processo de retirada do óleo, ele não foi para a extratora, não ocorreu a utilização do solvente químico e não ocorreu a prensa. O que acontece com essa soja? Ela tem alta concentração de óleo, de gordura na composição e, consequentemente, de energia. Além do que, a porcentagem de proteína dela não passa de 37,3%, 37,5%, que é próximo inclusive ao grão de soja integral. Então, se a gente tem uma soja que a gente considera integral extrusada, vamos lembrar, ela passou pelo processo de extrusão, mas ela não retirou o óleo. Eu estou mostrando para vocês a porcentagem de proteína, mas a gente tem que saber que além da proteína, esse alimento tem outros nutrientes. Vamos lembrar lá da nossa formulinha mágica do alimento, que ele tem lá a matéria orgânica e a matéria inorgânica, a matéria mineral. Na matéria orgânica a gente tem carboidrato, proteína, vitaminas e as gorduras, os lipídios. E na matéria mineral a gente tem os macro e os micro. Esse farelo de soja, ele tem uma porcentagem baixa de gordura, baixa de lipídios. Por quê? Porque foi extraído o óleo do farelo. Agora, já a soja integral extrusada tem uma alta concentração de gordura, de óleo, porque não passou pelo processo industrial de extração do óleo. Então, a soja integral extrusada, ela mantém o óleo, então ela mantém altas densidades energéticas. A forma de apresentação da soja é a soja integral micronizada, que a gente chama. É um outro tipo de processamento que a indústria adota. A gente não vai se ater muito aos detalhes, é mais difícil de encontrar no mercado, mas é bom vocês saberem que existe essa forma de processamento e pode chegar a 39,7% de proteína bruta, uma soja integral micronizada que a gente chama. E aí a gente tem a soja integral tostada, lembra daquele processamento,
altas temperaturas de 110 a 170 graus em diferentes equipamentos, só que sem a soja passar pela extrusora, então ela não sofre a pressão, ela não sofre altas temperaturas de maneira rápida naquele momento. É outro tipo de processamento que é a tostagem, pelas diferentes formas como a gente viu lá atrás. A soja também pode ser semi-integral extrusada, que a gente chama. O que significa isso? É o resultado do processo de extração parcial do óleo. Olha só, então a indústria pode adotar várias etapas de processamento. Então, se a gente tem uma extração parcial do óleo antes da prensagem e sem a utilização de solvente químico, a gente tem o que a gente fala de soja semi-integral extrusada. Ela passou pelo processo de extrusão, só que ela não é integral, porque ela teve uma quantidade de óleo retirada já no processamento. E a gente tem a soja semi-integral tostada. É o mesmo princípio, a gente faz uma extração inicial do óleo, só que a gente não retira todo o óleo e, além disso, ela não passa pelo processo de extrusão, ela passa pelo processo de tostagem, como a gente viu dessas diferenças um pouco mais atrás. E essas duas formas conferem 40% de proteína bruta ao alimento. As inclusões, galera. As inclusões é tema para a gente discutir com mais detalhes em outra aula. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar que a soja ela pode se apresentar de 10 maneiras diferentes, com possibilidades, com potencial de inclusão na alimentação das aves. O que vai ditar a minha formulação, além do núcleo, como a gente já sabe, é a soja que eu estou utilizando. Eu não posso fazer uma formulação com farelo de soja 45%, a mesma formulação que eu faço para um farelo de soja 48%. Então a primeira coisa é saber que soja eu estou trabalhando, que soja eu tenho disponível, para depois poder fazer o balanceamento correto da alimentação desses animais. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês por favor me procurem. Deixa nos comentários qual soja vocês estão utilizando para eu saber o que tem disponível no mercado brasileiro. Muito obrigado, um grande abraço a todos e a todas.